Carlos, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender o que está escrito. Eu não consigo entender nada, não entra na minha cabeça. Isso é o que eu mais escuto no meu consultório, com as pessoas que eu atendo, nas minhas redes sociais. E se você tem essa dificuldade, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar um método de uma vez por todas e você nunca mais vai ter essa dificuldade de entender as Sagradas Escrituras. Vamos lá! Olá, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, né? O dia que eu estou postando esse vídeo aqui é o dia que nós escolhemos para falar sobre espiritualidade. E eu disse para você que a espiritualidade começa com o conhecimento de Deus e isso se dá através da Sagrada Escritura para nós que somos cristãos. Não importa se católicos, se evangélicos, é a palavra de Deus que nos dá o conhecimento sobre o que é Deus, sobre o que Deus pensa, sobre como Deus interage conosco. E para que isso seja feito de forma excelente, eu vou ensinar para você hoje um método maravilhoso que é utilizado pelos cristãos desde o século XII para ler a palavra de Deus, que é eficaz, é um método simples, é um método espiritual fantástico para você ter intimidade com a palavra de Deus. Então já se inscreve no canal, deixa aqui o seu like para ajudar o vídeo, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e mais pessoas possam ser transformadas pela palavra de Deus, ok? Conta com a sua inscrição, com o sininho ativado, hein? Para você ficar ligado em tudo que a gente está postando aqui sobre espiritualidade. O método é chamado de Lectio Divina, que pode ser traduzido como leitura divina ou leitura orante da palavra de Deus. Ele existe no cristianismo desde o século XII, mas há sinais desse método desde 2.500 anos atrás, lá no livro de Neemias, né? O povo orava, rezava com a palavra de Deus. A Lectio Divina ela foi estruturada por um monge chamado Monge Guido. O Monge Guido estruturou a Lectio Divina em 4 passos. Eu vou transmitir para você esses passos, para você treinar na sua casa. E se você quiser fazer a Lectio Divina junto comigo, toda segunda-feira, 5 horas da manhã, sai um vídeo no nosso canal, que é uma Lectio Divina que eu faço com uma interpretação de motivação para a semana, para você começar a semana bem. Um vídeo rápido, para você começar motivado, é um exemplo de Lectio Divina toda segunda-feira. Inclusive tem uma playlist aqui no canal chamada Deus Vem Antes do Café. Você pode clicar que você vai ver várias Lectio Divina. Eu vou te ensinar como eu faço, como eu leio a Bíblia. Ok? Quero compartilhar com você. Apesar de ser teólogo, de saber ler grego, de saber ler hebraico, de saber leitura histórico-crítica, esse é o método que eu prefiro, que é o método mais espiritual. Vamos lá para a Lectio Divina. São 4 passos. O primeiro passo da Lectio Divina é você ler o texto. E cada passo desse, que o Monge Guigo chamou de degrau, cada degrau desse é uma pergunta que você faz. Então, no primeiro que você lê o texto, a primeira pergunta é o que o texto diz em si mesmo. Ou seja, você entendeu todas as palavras do texto? Você entendeu o sentido do texto? Você compreendeu tudo que está no texto? Lá apareceu a palavra Rabi. Você sabe o que significa a palavra Rabi? Lá apareceu a palavra Monte Sinai. Você entendeu? Você sabe o que é Monte Sinai? Apareceu o Lago de Betesda. Você entendeu o que significa? Então, isso é importante. Na primeira leitura, você tem que entender todas as palavras do texto e o que o texto diz em si. É uma interpretação normal, simples de texto. Primeiro degrau, o que o texto diz em si mesmo. O segundo degrau, já começa a interpretação mais espiritual do texto. Segundo degrau, segunda pergunta, o que o texto diz para mim? Essa pergunta é importante. O que ele diz para a minha vida? Eu costumo dizer o seguinte, no primeiro passo é onde eu leio o texto, no segundo é onde o texto lê a minha vida. O que o texto diz para mim? O que ele diz para a minha vida, para o meu momento atual, para o que eu estou vivendo agora? É um momento em que eu atualizo o texto, é um momento onde de fato sinto que a palavra de Deus é viva e eficaz como palavra que penetra até a divisão da alma, sabe? É esse momento. O que o texto diz para mim, para minha história, para o meu casamento, para o relacionamento com os meus filhos? Terceiro degrau. Depois que você sabe o que o texto diz para você, você vai para o terceiro degrau, é o que o texto me leva a dizer a Deus. Então o terceiro passo é por isso que a leitura orante, é quando você se coloca de forma mais profunda em oração. O que eu vou dizer a Deus a partir desse texto? Eu vou agradecer? Eu vou pedir perdão? De repente o texto foi só lapada de glória, como diria o pessoal do Nordeste lá, lapada de glória. O texto só te deu pancada, então pede perdão.
ele te motivou à contrição, ao momento de perdão pelas coisas que você tem vivido. O texto te motivou a glorificar, a adorar a Deus, sabe? Então assim, esse terceiro passo é o momento em que eu me conecto mais profundamente com Deus, ok? Então o que o texto diz? O que o texto me diz e o que o texto me leva a dizer. E o quarto degrau, aí sim, é onde as mudanças mais profundas acontecem. Quarto degrau, o que o texto me leva a fazer. Então o que ele me diz, o que ele me leva a dizer e agora o que ele me leva a fazer. Quais as mudanças de vida, quais as decisões, quais os comportamentos eu devo adotar a partir da leitura desse texto. Gente, não tem como isso não mudar a sua vida. Se você dia após dia fizer a Lexio Divina, não tem como isso não mudar a sua vida. Não tem como isso não mudar a sua vida. Recapitulando, o que o texto diz, o que o texto me diz, o que o texto me leva a dizer e o como o texto me leva a viver. É colocar a palavra de Deus dentro da sua vida e a sua vida dentro da palavra de Deus. É lindo. A Lexio Divina é maravilhosa, é fantástica, é apaixonante. Se você começa hoje, vou te desafiar. Começa hoje a fazer Lexio Divina. E eu desafio você a conseguir parar de fazê-la. Não dá. É maravilhoso, é empolgante, é incrível. Olha como é que eu estou falando aqui. Porque eu sou transformado por essa palavra todas as vezes que eu faço. Se você quer ver isso na prática, toda segunda-feira tem um vídeo meu que você pode compartilhar no WhatsApp com as pessoas, porque ele é compartilhável, ele é leve, ele serve para todo mundo. Toda segunda-feira, Deus vem antes do café, 5 horas da manhã, tem o nosso vídeo que é uma Lexio Divina. Agora, Carlos, eu quero que você faça na prática aqui uma Lexio Divina. Eu quero que você faça na prática para eu ver você fazendo. Você quer que eu faça isso? Coloca nos comentários aqui que se vocês pedirem, eu faço, então, Lexio Divina na prática. Vou pegar o texto e vou fazer passo a passo, porque lá na segunda-feira é o resultado da Lexio. Já fiz tudo isso e aí entrego para você depois. Se você quiser passo a passo, bota nos comentários aqui que eu faço para você também. É incrível, é apaixonante. Quer saber mais de espiritualidade? Quer saber mais? Quer ficar mais espiritual? Quer aprender mais de Deus? Quer estar mais próximo? Quer ter mais ferramentas? Se inscreve no canal. Toda quarta-feira tem vídeo aqui sobre espiritualidade. Se inscreve, ativa a notificação para você saber. Olha o título, te interessa, você assiste. Não te interessa, não é um assunto que te toca, não tem problema, você não precisa assistir todos os vídeos, mas ativa a notificação para você saber de tudo que está acontecendo. Deus te abençoe. Muita Lexio Divina para você. Deixa a palavra de Deus transformar a sua vida, você vai ver que vale muito a pena. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau!